Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à tripulação Redatorres. Torres. Eu sou o professor Renan Torres, professor de redação em língua portuguesa, e hoje eu quero conversar um pouquinho contigo sobre alguns passos que precisam ser feitos para que você possa estudar para o vestibular da Universidade Estadual Vale do Acaraú, a nossa querida UVA aqui da região norte do Ceará, para ser bem mais específico, da cidade de Sobral. Hoje é dia 31 de julho. Nós já vamos entrar aí para o segundo semestre de 2023 e muitos alunos já estão preocupados em relação a esse vestibular da UVA. Afinal de contas, haverá ou não haverá vestibular? Alguns pontos precisam ser colocados aqui. Ponto número 1. Até o presente momento, no dia 31 de julho, não saiu nenhum edital. Porém, devemos dar atenção ao seguinte fato. Foi dito que o processo seletivo para ingressar na UVA será dividido em duas etapas. Começo do ano, você vai ingressar pela nota do Enem, e isso já aconteceu, e final do ano haverá o vestibular tradicional. Então espera-se que, provavelmente em final de novembro ou início de dezembro, nós teremos o vestibular tradicional da UVA. E isso foi estabelecido desde 2022. Dito isso, muitos alunos também têm dúvida em relação a como estudar para o vestibular tradicional. Pois bem, o conteúdo do vídeo é esse. E antes de eu começar a explicar esse passo a passo, eu queria te pedir um pequeno favor. Se inscreva no canal Redatorres se você não for inscrito, curta esse vídeo e coloca para mim nos comentários as seguintes informações. De que cidade você é e em qual escola você estuda. Isso facilita para que eu possa entender para quem que eu estou me comunicando e como que eu vou te ajudar durante esse processo. Em relação a esse ponto do vestibular, tem algumas coisas que sempre vale a pena o aluno dar atenção. Eu tenho um grupo de informações para a UVA, eu vou inclusive deixar esse grupo, o link aqui na descrição do vídeo, se você quiser entrar. Todo dia tem várias informações, os próprios alunos discutem a respeito do vestibular. E eu vejo muitas dúvidas relacionadas a como estudar, o que cai na prova, dúvida de edital, entre outros fatores. Vamos lá. Primeiro passo. Pessoal, isso aqui não serve só para a UVA, tá? Você que está terminando o terceiro ano, você que está ingressando no ensino médio, você que já terminou o ensino médio e vai começar a estudar para vestibulares e concursos, o primeiro passo ele é imprescindível, que é o seguinte: baixe e leia o edital. Mas professor, como é que eu vou ler o edital da UVA se nem saiu ainda? Galerinha, todos os editais da UVA são iguais. O que mudam são as datas. Então se você pega o edital do vestibular do ano passado, você vai encontrar as mesmas informações que você provavelmente vai encontrar no vestibular desse ano. Não tem tanta diferença. Vou dar aqui um pequeno exemplo. O edital trata das inscrições, ele trata dos documentos necessários, ele trata das provas, do que cai nas provas, ele trata das matrículas e ele trata da eliminação. Então, geralmente, todo edital é igual. E eu digo isso porque, às vezes, o aluno ele tem dúvidas que estão explícitas no edital. Se você aprender a ler o edital, vai te tirar um peso enorme das costas em saber o que vai ser estudado, o que você precisa fazer, qual documentação tem que separar. Então, ler o edital é o máximo, sabe? Eu acho que todo mundo que começa a estudar para qualquer prova, o edital sempre é o primeiro passo. Vou dar aqui um pequeno exemplo de uma informação que tem no edital, mas que infelizmente poucas pessoas sabem. Quando eu falo do vestibular da UVA, o edital ele traz informações acerca da prova. Você tem 3 provas, tá? Você tem a prova de conhecimentos gerais, você tem a prova de conhecimentos específicos e você tem a prova de redação. Infelizmente, muita gente não sabe disso. A UVA é uma universidade que tem vários cursos e cada curso tem uma prova específica. Como que eu sei qual é a prova específica do meu curso? Tá no edital. Exemplo, professor, eu quero estudar para o vestibular de Direito, específica, Português e História. Como que eu sei disso? Tá no edital. Prova de conhecimento geral, 60 questões, cada questão vale 50 pontos.
Conhecimento específico, 20 questões, são 2 disciplinas, cada disciplina tem 10 questões, e a redação é um texto em prosa dissertativo argumentativo. Então, conhecimento básico que qualquer um que vai fazer o vestibular tem que saber. Se você pagou lá R$100, R$50 ou não pagou e vai fazer esse vestibular com o intuito de passar, essa informação sobre edital é totalmente necessária e obrigatória. Segundo passo, conheça qual a nota de corte para o seu curso. Pessoal, tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, ó: se você não souber de onde começar, provavelmente nem saberá para onde ir. Se você não souber de onde começar, provavelmente nem saberá para onde ir. Infelizmente, muitos alunos, quando estudam para vestibulares, eles não sabem nem como começar a estudar, que nota precisam tirar e o que cai na prova. Pessoal, eu quero cursar Direito. Eu tenho que ter em mente que de 5.000 pontos, que é a pontuação máxima, para que eu possa ter uma zona de conforto, a minha pontuação precisa ser pelo menos 3.300 pontos. Se você tira 3.300 pontos, provavelmente você vai entrar. É claro que tem uma pequena margem de erro. Por quê? Porque muda de um vestibular para o outro. Mas geralmente com 3.300 pontos, você entra. E as notas de corte sempre são disponibilizadas no site da UVA. Se você pega o último vestibular, vai estar lá. Nota de corte é a pontuação mínima que você precisa tirar para poder entrar. Vamos lá. Educação física, vou dar uma suposição. Suponhamos que no último vestibular, o último colocado em educação física tenha tirado 2.200 pontos. Significa que a nota de corte é 2.200. Se você tirar 2.200, provavelmente você vai entrar. Então, eu tenho que conhecer a nota de corte do meu vestibular. Por quê? Porque eu preciso de parâmetros. O que são parâmetros? Eu não posso estudar de forma aleatória. Muita gente estuda sem saber se está melhorando, o que está estudando, se aquilo de fato é necessário. E nem mesmo sabendo qual é a nota de corte que ele precisa para entrar. Uma pequena alusão aqui para o Enem. Quem estuda para o curso de medicina do Enem sabe que em Sobral você tem que tirar pelo menos 800. Porque é uma nota que não necessariamente vai dizer que tu vai passar, mas seria uma nota de corte adequada para passar em medicina. Então, independente do teu curso, conheça qual a nota de corte que precisa ser tirada para passar naquele curso no vestibular. Terceiro ponto, tá? Esse terceiro ponto, ele é essencial para quem estuda, para quem de fato estuda, porque ele é o divisor de águas do estudante e do cara que diz que estuda. Terceiro ponto é o seguinte: faça um simulado com a prova antiga e conheça o seu ponto de partida. Vou começar a fazer vestibular da UVA. É a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Imprima uma prova antiga. Existem alguns sites de escolas particulares aqui de Sobral que disponibilizam essas provas para download, tá? Imprima essa prova e faça um simulado. O que é um simulado? Simulado é você vai sentar à tarde, você vai sentar de manhã e você vai responder toda a prova a partir do que você já sabe. Não estude nada. Ó, vou imprimir aqui a prova 2018.1. Vou responder tudo. Prova geral, prova específica, fazer redação, porque o resultado desse simulado vai ser o teu ponto de partida. Vamos lá. Respondi a prova geral, tirei 1.100 pontos. Respondi a prova específica, tirei 500 pontos. Geral mais específica já dá 1.600. 1.600 não é pontuação que vai te ajudar a passar. Mas eu já sei que 1.600, desconsiderando a redação, já é o meu ponto de partida. Eu sei que se eu começar a estudar hoje, a minha nota simulada é 1.600 pontos. E eu tenho que aumentar essa nota. Aí o que eu vou fazer? Você vai dividir o seu simulado da seguinte maneira: provas, disciplinas que eu mais acertei questões e disciplinas que eu mais errei. Desses 1.100 pontos que eu acertei, professor, a maioria foi história. Olha que interessante. Então você já sabe que provavelmente não precisa estudar tanto história. Você vai estudar disciplinas que você errou.
levando em conta que a prova específica vale 1.000 pontos e a tua prova específica, as disciplinas também tem a prova geral. Ora, se a minha prova específica é História e Português, é imprescindível que eu saiba História e Português para fazer a boa prova específica e acertar também na geral. Então tem que fazer um simulado inicial para conhecer o meu ponto de partida, porque o teu ponto de partida vai determinar aonde tu quer chegar. Se eu sei que a nota de corte para passar em direito é 3.300 pontos e eu estou tirando 2.000 pontos, ora, eu preciso aumentar aí 1.300 pontos. E qual a estratégia que eu vou adotar para aumentar esses 1.300 pontos? Depende de ti e do teu simulado. É obrigatório. Se você quiser passar em uma prova, não só na UVA, faça um simulado inicial de como que está o seu desempenho, de como que está o seu conhecimento. Ponto importante, anote aí, tá? Isso aqui eu acho essencial para você. Na prova geral, eu penso que tu tem que estudar o básico para tirar pelo menos 1.500 pontos. A prova geral vale 3.000 pontos, estude o básico para tirar pelo menos 1.500 pontos. Na prova geral, eu acho que você tem que estudar para tirar pelo menos 800 pontos. 800 pontos dá quantas questões? Cada questão vale 50 pontos, tem 16 questões. Então são 20 questões, na sua específica tem que fazer pelo menos 16. E na redação, tá? Aí eu tenho um ponto bem complicado, por quê? Porque a redação da UVA, ela é uma redação difícil, os temas são difíceis e, infelizmente, muitos professores nas escolas desconhecem o sistema da UVA. Mas, assim, para estudar redação, para a gente ser bem pé no chão, eu vou entender que eu vou estudar redação para tirar 700 pontos. Sendo bem pé no chão mesmo, tá? Você vai fazer redação focando em estrutura básica de texto dissertativo, inclusive a redação da UVA é muito parecida com a do Enem. Em breve farei um pequeno vídeo sobre as diferenças. E você vai focar em estudar regras gramaticais, porque na UVA, cada erro gramatical, tu vai perder 25 pontos ou até 50 pontos. Então, assim, tem que fazer simulado, tá? Na verdade, você tem que fazer um simulado inicial. Vou começar a estudar para a UVA próxima semana. Antes de separar qualquer material, faça um simulado inicial. Pegue uma prova antiga, responda essa prova antiga, tá? Responda completamente e logo após veja como é que está a sua situação. O que foi que você errou, o que foi que você acertou, o que é que você tem que melhorar. Porque é necessário ter um ponto de partida. Sem ponto de partida, eu não consigo mensurar qual é o meu ponto de chegada e o quanto que eu preciso para chegar. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa visão. As pessoas querem estudar simplesmente sem saber de onde elas estão partindo. O que é que elas sabem e o que é que elas não sabem. E essa estratégia não é uma estratégia interessante. Outro ponto importante para vocês, como tópico 4. Pergunte aos seus professores da escola quais conteúdos mais caem, certo? Se você é de Sobral e região, que provavelmente seja, o seu professor provavelmente também estudou na UVA. Então ele sabe o que cai na UVA na disciplina dele, pelo menos é o que eu espero. Então converse com cada professor e pergunte assim, professor, quais são os conteúdos que mais caem na UVA na sua disciplina? Se porventura o seu professor não souber, não é difícil você encontrar algum vestibulando ou ex-vestibulando que conheça esses conteúdos. Então se você tem um amigo que já passou na UVA, esse amigo deve saber o que cai na UVA. Ele pode te ajudar. Mas é interessante que cada disciplina você tenha um top 10 dos conteúdos que mais caem. A UVA é um vestibular tradicional, pessoal, que não é difícil saber o que cai. Sempre cai a mesma coisa. É um vestibular tradicional muito previsível. Até para ajudá-los, português, língua portuguesa, se você até quiser anotar o que é que sempre cai em português. 3 ou 4 questões sobre as obras literárias, que no futuro faria um vídeo sobre isso. 2 questões ou uma questão sobre novo acordo ortográfico, acentuação gráfica ou hífen. Geralmente tem uma questão sobre significado de uma palavra da obra, questão sobre morfologia, principalmente verbo, certo? E questão sobre sintaxe, tipo de predicado, tipo de sujeito, e a última questão sempre é sobre oração subordinada. Então assim, os professores sabem
Os professores sabem qual é o top 10. Conversem com seus professores que eu tenho certeza que eles irão ajudá-lo. Mas elabore o top 10 do que mais cai, tá? E quinto passo, monte o seu cronograma de estudos conforme a sua realidade. Esse aqui é o mais importante de todos. O principal erro de quem estuda errado é querer montar um cronograma de estudos de acordo com a realidade de outra pessoa. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo. A minha amiga passou para direito e eu vou usar o mesmo cronograma de estudos que ela usava. Só que a tua amiga estudava em escola particular, a tua amiga não estudava em tempo integral e provavelmente a tua amiga tinha um acompanhamento na escola melhor do que você. Então o cronograma de estudos dela não serve para ti. Todo cronograma de estudos deve ser individualizado. Cada um tem uma realidade e os seus estudos têm que ser de acordo com a sua realidade. Veja bem, se eu fiz um simulado inicial e eu percebi que as minhas maiores dificuldades estão em biologia, química, física e matemática, como é que eu vou fazer um cronograma de estudos que vai dar a mesma quantidade de tempo dessas disciplinas para história, geografia e português? Não é assim que funciona. Por quê? Porque o meu cronograma de estudos ele tem que ser baseado nas minhas dificuldades e ele tem que ser baseado na minha realidade. Hoje, a maioria dos alunos da rede pública do estado do Ceará, que provavelmente é o seu caso, estuda em tempo integral, ou escola de tempo integral, ou profissionalizante. E ainda há aqueles que estudam na regular e precisam trabalhar. Frente a essa situação, você não pode pegar qualquer cronograma de estudos e achar que vai servir para ti. Tem que ser de acordo com a tua realidade. Professor, eu só tenho tempo para estudar com calma 2 horas por dia. É melhor que nada. Imagina aí, 2 horas por dia, em 5 dias, dá 10 horas de estudo. No sábado, tu pode ter um tempinho a mais, 14 horas de estudo. No domingo, de manhãzinha, fecha umas 16. Parece pouca coisa, mas pense assim, se eu tenho 16 horas de estudos por semana, eu vou fazer aqui um pequeno cálculo, e eu pego essas 16 horas e multiplico por 4, dá 64 horas de estudos no mês. Vamos supor que o vestibular seja daqui a 5 meses, dá 320 horas de estudo até o vestibular. É muita coisa? Na verdade, para muitas pessoas é até pouco, mas é de acordo com a tua realidade. Então, o teu cronograma de estudos para a UVA, ele tem que acontecer de acordo com a tua realidade, tá? Cuidado com essa história de que um cronograma de estudos serve para todos. A gente tem que entender que cada pessoa tem as suas especificidades. Então, é de acordo com a tua realidade. E com esses 5 passos, eu garanto que tu terá um primeiro passo, né, para ter um estudo qualificado. Isso aqui é feito principalmente para quem é da escola pública e para quem estuda sozinho, porque muitas das vezes a escola ela não te dá um suporte adequado. Eu conheço isso porque eu sou professor, eu fui aluno da rede pública e eu conheço a realidade da escola pública. Então a gente tem que acabar se virando sozinho, a gente tem que estudar sozinho. Essa é uma realidade. E guarde uma frase para os seus estudos, tá? A escola nunca vai ser o suficiente para você ser aprovado. Se você depender da escola, infelizmente, só da escola você não vai ser aprovado. Você tem que ter a concepção, você tem que ter a mentalidade de que, além do que a escola me oferece, eu preciso estudar por fora. Essa é uma realidade global, não é apenas uma realidade tua. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fiz esse vídeo especialmente para quem está perdido, para quem quer algumas primeiras palavras relacionadas ao estudo da UVA. Mais uma vez, eu queria pedir que, se tu gostou desse vídeo, coloca para mim nos comentários qual é a tua cidade e qual a tua escola, e deixa também uma dica de conteúdo para o vestibular da UVA, porque eu pretendo criar mais vídeos falando sobre esse vestibular.